Olá, hoje a gente vai ter uma conversa especial com o Marcelo Simões, fundador e CEO da Incremental Consultoria. Renato e eu fazemos parte da equipe, mas estamos aqui hoje para ouvir um pouco mais do Marcelo, como foi a história e a trajetória da Incremental, como ela começou há 20 anos atrás. Bom, a Incremental oficialmente começou em 2004, mas a história dela, na verdade, começa 10 anos antes, quando eu nem sabia ainda o que era propósito, o que era significado, mas eu sempre tinha um incômodo de querer fazer alguma coisa que fizesse algum sentido para mim. Até que em 94 eu ingressei numa empresa de consultoria, a TCA Consultores. Hoje já não existe mais essa empresa. E lá eu entendi que a gente poderia fazer diferença na vida das pessoas através do trabalho. Nessa empresa eu iniciei lá em 94, em 96 fui convidado a me tornar sócio e sempre cuidando da área financeira de clientes, de empresas clientes. Até que em 2004, por questões estratégicas, eu gosto de enfatizar, porque os meus ex-sócios são meus amigos. Até hoje, meus ex-sócios me ajudaram a criar a Incremental em 2004. Hoje, 20 anos depois, olhando lá para trás, eu que sou um apaixonado pelo futebol, então eu vou usar alguns termos aqui. Técnico de videotape, né? Sempre muito mais fácil. Acho que já estava no meu subconsciente ajudar os empresários, as empresas, líderes, enfim, o mundo dos negócios a ter uma relação diferente com os números e com o dinheiro, né? Número, dinheiro é uma coisa que, infelizmente, se tornou fim na nossa sociedade. E ela não pode. Ela precisa ser meio. E aí, daí que começa a Incremental em 2004, 20 anos atrás, com esse meu incômodo, muito a ver com uma história familiar que eu tenho. Meu pai veio tinha um negócio, meu pai faliu o negócio dele e essa falência levou ele a um câncer. Porque eu acredito nessa relação entre o que a gente absorve, ou melhor, que o câncer era uma coisa psicossomática, e ele veio a falecer com 55 anos, por acaso a mesma idade que eu tenho hoje. E além de ser o CEO, o fundador, ele também é o autor do livro, né? O Incrementando, que saiu em 2021, né? O Incrementando foi uma ideia para a gente comemorar os 15 anos. E aí eu escrevo mensalmente, há 185 meses, um texto, mensalmente, né? Eu já disse isso, então vou usar um pleonasmo aqui, um texto todo mês, para falar dessas coisas ligadas a finanças, indicadores, resultados. Mas esse texto mensal, que também leva o mesmo nome do livro, que é o Incrementando, ele tem um objetivo de usar uma linguagem mais simples, uma linguagem que, de preferência, quem não é hábil com finanças e com números consiga ter um entendimento muito tranquilo. E também levar essa forma que a gente hoje utiliza e faz parte do nosso propósito, né? Que o nosso propósito hoje, 20 anos depois, é humanizar os números. A gente leve isso através do Incrementando. Humanizar os números, Marcelo, é uma coisa nova, né? No mundo das finanças, falando de números. Como é que é isso? Você explica melhor para quem não conhece a Incremental ainda e também para quem conhece, nossos parceiros, clientes, ex-clientes, mas fala um pouco mais sobre o que é isso que a Incremental faz, de humanizar os números. Antes de falar de humanizar, até para que não venha parecer que nós somos uma consultoria financeira e a gente entende que
precisa sim de números, porque não tem como humanizar quando não existe números. O que eu quero dizer com isso? Não estamos falando que a empresa não precisa ganhar dinheiro. Não é ONG. Aliás, ONG precisa de dinheiro. A gente tem relação com ONGs, né? Renata até tem feito um trabalho lá mais próximo a uma ONG amiga nossa, de uma amiga nossa. Então, assim, empresa precisa sim prosperar. Empresa precisa ter resultado, empresa precisa ter lucro e precisa ter caixa. Aliás, uma frase de um amigo meu, nada substitui o lucro. Nada substitui o lucro. Agora, o que é humanizar os números? Número e dinheiro não pode ser fim. Número e dinheiro veio para promover a vida. A vida não é número e dinheiro. O número e o dinheiro ajudam, promovem a vida. Quando a gente fala de dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é um meio para a gente viver o nosso propósito de vida, né? Óbvio, todos nós gostamos de alguns confortos, de algumas coisas, né? Eu já disse aqui que eu gosto de futebol, então eu gosto de comprar minhas camisas do meu time, que é o São Paulo, para todo mundo já sabe, quem me conhece sabe disso. Eu gosto de viajar também, as pessoas sabem disso, mas eu não posso fazer com que esses confortos sejam superior ao meu propósito de vida e eu queira o dinheiro a qualquer custo, né? Custo e dinheiro têm uma relação. Então, dinheiro é meio. E número na empresa, ele é uma ferramenta que pode ser bem utilizada ou mal utilizada. É igual uma faca. Uma faca na cozinha faz maravilhas. Boas comidas, bons cortes. Os números numa empresa, a mesma coisa. Ele pode fazer maravilhas, trazer aprendizados, trazer orientação, estimular a gente, nos guiar. Mas ele, assim como a faca, pode matar. O número pode causar um terror, pode ser usado para pressão, pode ser usado para controle, para vigia. Humanizar os números é usar ele para o lado positivo. Legal isso, bem bacana, um diferencial bem interessante da Incremental. Mas ao longo desses 20 anos, desde quando você começou lá, a Incremental era só você ainda, um consultor, depois veio a equipe. Em que momento, desde lá de trás, você já tinha consciência dessa humanização dos números? Fala um pouco mais de como a Incremental evoluiu para o que ela é hoje. E até os desafios, né, que teve, né? Que a gente sabe, né? 20 anos para uma empresa, não é todas conseguem chegar. A gente vê agora aí uma estatística que hoje, atualmente, 3 a 4 anos as empresas não conseguem passar. E nós estamos há 20 aqui já. E teve desafios, teve bons momentos, mas... E os desafios que vieram, né? Nessa trajetória aí. Até para conseguir chegar aqui... Luísa, você disse até, você tinha consciência que você queria humanizar os números? Não tinha, não. Acho que era algo que estava no meu subconsciente. Como eu já disse aqui, né, hoje, olhando para trás, eu consegui enxergar que isso já fazia parte de mim. Bom, comecei a Incremental, na verdade, né, eu já fazia os trabalhos de levar ferramentas de gestão financeira. A gente, lá na TCA, a gente implementava algumas ferramentas de análise de resultado, ferramenta de planejamento financeiro, ferramenta de formação de preço, que eram as principais e continuam até sendo as principais até hoje. Quando eu comecei a Incremental, lá em 2004, 2005, agora eu estou um pouco na dúvida de se foi fim de 2004 ou começo de 2005, veio um grande cliente. E nesse grande cliente, um grande desafio. E nesse grande cliente, era uma empresa, na época, com 2.000 colaboradores,
mas que tinha recém passado um consultor financeiro e que muita gente... eu cheguei a conversar com uma líder naquela época da empresa, ela me dizia que antes das reuniões de resultado ela chorava. Porque era uma tortura aquelas reuniões de resultado. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Como é que você vai assumir esse desafio? Como é que eu vou assumir esse desafio? E até então, na minha cabeça, vamos lá, implementa as planilhinhas, né? Eu era bom para danar... Já não lembro se há 20 anos atrás já era o Excel ou se ainda era o Lotus 1, 2, 3, né? Já era o Excel há 20 anos? 2004. Então já era o Excel, era bom. Você é bom de números até hoje, né? Aliás, modéstia à parte, todos nós na Incremental, né? E tinha essa habilidade com números, sim, né? Eu costumo dizer que desde criança, né? Eu não tinha problema com matemática na escola. E aí eu fui perceber que, na verdade, lá naquele momento, não adiantava ferramenta se o usuário não ficasse à vontade com essa ferramenta, né? Então, assim, como o nome diz, a ferramenta é uma ferramenta. O destro vai usar o martelo de um jeito e quem é canhoto vai usar o martelo de outro jeito. Mas é uma ferramenta para pregar prego, né? Para colocar quadro na parede, por exemplo. E aí eu entendi que mais do que ferramentas de gestão de resultado, precisava de uma gestão de resultado. E não tem como ter gestão de resultado se os líderes, se as pessoas que decidem não conseguem usar essa ferramenta como para ajudar, como um instrumento de aprendizado, né? Número é um meio de aprendizado. É uma informação como qualquer outra que serve para a gente aprender. Esse trabalho é um trabalho que, ao mesmo tempo, consumia bastante tempo, dedicação e cheguei a passar uma semana inteira. Era uma empresa fora de São Paulo, então tinha um deslocamento razoável. E eu fui percebendo que também não dava para continuar caminhando sozinho, né? Esse foi acho que, Renato, você perguntou dos desafios, né? Aí teve uma hora que serei um consultor autônomo ou vou montar uma empresa de consultoria? Foi quando, em 2008, começou um outro desafio. Porque uma coisa é o desafio de ser consultor, outra coisa é o desafio de começar a virar um empresário, né? Foi quando veio o meu primeiro colaborador. E aí eu começo a ter os desafios de ser um empresário. Até então, você ainda não tinha enxergado essa questão da humanização. A Incremental, ela se tornou uma equipe, uma empresa, e a equipe continuou aí implantando ferramentas na questão da gestão, mas ainda não tinha amadurecido essa coisa da humanização dos números. Fala um pouco mais dessa trajetória aí, de quando você deixou de ser um consultor solo para ser um empresário, né? O dono, e que começou a crescer a equipe. Ainda era algo que ficava no meu subconsciente, porém, o meu histórico o meu histórico profissional começa numa empresa que sempre defendeu o lado humano dentro dos negócios. Meu mentor, que é o Roberto Tranjan, sempre defendeu a humanização. Ele diz que começa a trajetória dele na consultoria porque ele ficava incomodado que as pessoas passavam mal com a musiquinha do Fantástico. Talvez só os que têm um pouco mais de... Só os mais velhos vão entender essa brincadeira, essa metáfora. Né? Então, assim, eu já vinha de um lado de cuidado humano na minha trajetória lá, em toda a minha criação, todo o meu desenvolvimento profissional. Então, não tinha isso. A Incremental está com 20 anos, isso acho que começa a surgir há uns 7, 8 anos atrás, ficando mais
evidente, né? Naquele momento era um desafio ainda de consultor, empresário, lidar com equipe, e nem era equipe, né? Era uma pessoa só. A gente se dava muito bem, mas alguns bons desafios técnicos. E eu vou dizer que empresa mesmo começou a começar a tomar solidez quando, coincidentemente, vocês dois chegaram na Incremental. No mesmo dia, né? A gente chegou no mesmo dia da Incremental, eu e Renato. No mesmo dia, 2000, Renato, que é melhor de memória. 2014. 13, né? 2013. Nós começamos no mesmo dia. Então 2013. já se vão 11 anos, né? Que quando Renato veio para me ajudar na entrega, já tinham vindo outras pessoas antes, mas a gente vinha patinando, eu vinha patinando, né? Renato veio e para me ajudar na entrega, né? E veio, tá aí. Eu costumo dizer que quem põe a mão na massa, quem trabalha mesmo é o Renato. Eu vou lá fazer social hoje. Hoje tá tudo na mão do Renato, né? Hoje eu vou lá fazer social. E Luísa veio também, naquele momento teve aí um período que até se achar, né? No começo... Vim para entrega também. Veio para entrega e aí a gente acabou bom, enfim, ela acabou achando o espaço dela, que era... A gente tinha lá todo uma área administrativa, Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Que não estava cuidada. A gente sabia que tinha que fazer, mas a gente não conseguia cuidar. E aí a Luísa veio e trouxe uma tranquilidade nessa área administrativa, que foi daí esse momento que a gente começa a dar uma virada, né, em termos de empresa para valer, né? Eu acho que alguns anos depois a gente começa a definir valor, carta de valores, a gente começa juntos, né? Eu sempre carreguei os meus valores pessoais, mas a gente começa a definir carta de valores juntos, a gente começa a definir propósito, foco, diferenciais, né? O que a gente usa aí um termo lá cunhado pela Metanoia de trama. Acho que uma coisa importante, antes de humanizar os números, tinha uma coisa que já vinha dentro da empresa, da Incremental, que era a questão de simplificar os termos financeiros para os empresários, porque é complexo, para quem não está habituado, a gente lembra, não entende o que é EBITDA, o que é... confunde EBITDA com lucro. Então, a gente também vem para facilitar isso, né? Traduzir isso para eles de uma forma que fique claro para eles e eles passam a entender um pouco mais sobre o negócio deles, né? Acho que daí que começou a sementinha para humanizar, né? Eu sou um pouco indignado com esses termos muito técnicos, seja na nossa área, seja na área de tecnologia, na área do direito. Ler um contrato é uma coisa assim árdua. E aí o povo adora os termos, né? E principalmente os termos em inglês. EBITDA, que é earning before, blá, blá, blá. Even break point, por que não usar ponto de equilíbrio? Ou faturamento mínimo que você precisa ter, que acho que ainda é mais fácil. Então, tem sim, Renato, nessa coisa de se preocupar em criar uma linguagem acessível, né? Eu sou apaixonado por finanças, por número, por indicador, mas ler um livro de finança é uma coisa chata, é árduo. Foi a partir daí que veio a ideia de você compilar parte dos textos incrementando o que você... falou no início que você escreve já há 185 meses e publicar o seu primeiro livro, o Incrementando, né? Tem o mesmo nome dos textos, mas foi a partir desse seu incômodo dos termos técnicos difíceis, chatos. Qual foi o objetivo assim, de você fazer essa compilação e fazer um livro para que a pessoa tenha... a informação ali, na mesa, a consulta, a qualquer momento? A ideia, assim, como é que a gente leva para mais gente essa tranquilidade de lidar com números e finanças, porque isso deixa o povo muito intranquilo, né? Então, esse incômodo com a linguagem, sim,
além do que o Renato já trouxe, é a semente da humanização, sempre foi o que eu me desafiei a escrever para ir dessa forma, né? Eu sempre fico tentando fazer um olhar empático, tentando pensar como é que aquela pessoa que não entende nada de números, mas está lá no mundo dos negócios. Não entende nada, eu posso estar até exagerando um pouquinho, né? Mas tem uma dificuldade com isso, né? Até que um momento, a hora que a gente começou a olhar para os livros, para os textos, algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, alguns amigos, aí vieram os 15 anos, aí, por que não, né? Acho que foi até uma reunião nossa. Uma reunião interna. E que a gente falou, por que não compilar e deixar ainda mais acessível essa linguagem, esses termos, conhecimento sobre finanças de uma maneira mais simples, mais tranquila. E outra, achar um livro, né? E aí acho que é isso que você quis trazer, né, Luísa? Achar um livro de finanças que você vai lá ler fácil, e isso tentando... né, eu não sou um cara que entendo quase nada de tecnologia, gosto lá de usar, tentei aprender algumas coisas, comprei alguns livros para ler, meu Deus do céu. Aí eu fiquei pensando, imagina, em finanças não deve ser muito diferente. Eu falo por mim, como leitora, que é um livro desde o estudante lá, de administração, finanças, economia, enfim, até o gestor, né, o líder das empresas. É um livro de fácil acesso, né, que é fácil, uma compreensão bem mais fácil. Então, e é isso mesmo. E porque o livro foi assim, vamos compilar tudo num único local e vamos deixar mais disponível, porque no meio disso veio uma pandemia. Sim. Né? E a gente até, algumas vezes, quase recuou na ideia. Quase desistiu da ideia, né? A gente debateu algumas, vamos em frente ou não vamos? Vamos em frente ou não vamos? E aí até uma vez, acho que conversando com o próprio Roberto, que é transgênero, ele falou, cara, agora é a hora que as pessoas estão precisando desse apoio, né? E aí perceber que tem alguém ali que pode apoiar e uma época que as pessoas estão... o humano está mais em evidente, né? Porque a pandemia nos deixou bastante vulneráveis, né? E nesses 20 anos aí, Marcelo, eu lembro, né? Quando eu entrei até, a gente já estava no estágio 2 de entrega, né? Começou entregando ferramenta, depois quando eu entrei a gente entregava a ferramenta, mais a parte de treinar, capacitar as pessoas para depois seguirem. E agora tem outro modelo. Como a gente pode falar que veio essas mudanças, que veio ocorrendo ao longo? Eu acho que são duas forças que impulsionaram essa mudança. Uma delas, talvez a principal, era o incômodo da gente sair do cliente, né? Porque a gente sempre vendeu projetos de gestão de resultados e a gente saía do cliente sempre, né? A gente... ninguém é perfeito, mas graças a Deus na nossa trajetória a gente tem mais gente que fala bem do que fala mal. Tanto que recentemente a gente voltou a um trabalho que acho que fazia 10 anos que a gente não fazia mais nada juntos. Um outro acho que fazia uns 15 anos, né? 2 recentemente, né? Foi uma coincidência aí, recentemente isso ocorreu. Então, tinha esse incômodo de que aí eu conversava com alguns, porque a maior parte dos ex-clientes eu tenho contato até hoje, a gente se relaciona. Alguns viraram até amigos. Eu falei, e aí? E aí que não tem mais. Eu sempre pergunto, e os indicadores e as reuniões de resultado? Não, a gente não está fazendo mais. Eu falei, mas não era legal? Falou, era, mas o que aconteceu? Falou, se perdeu. Então, esse foi um incômodo em que eu
a gente percebeu, né, porque a gente já vinha debatendo sobre isso, a gente percebeu que tinha algo errado aí, né? Tinha algo, como é que a gente faz para deixar isso perene nas empresas, né? A gente percebia que quando a gente encontrava na empresa alguém que dava boas respostas, a coisa ficava. Mas isso dependia muito da sorte achar alguém, chegar numa empresa que tivesse essa pessoa, com essa... Estava conversando hoje com um empresário e que nas empresas normalmente de porte médio e pequeno, elas contratam alguém para cuidar das suas finanças, via de regra, com o olhar da tesouraria, com o olhar de pagar a conta, de emitir nota fiscal e de receber. Normalmente, empresas do nosso foco, que são as médias empresas e pequenas empresas, elas não conseguem contratar, não percebem que precisam contratar, que precisam de alguém que também ajude no que a gente chama de controladoria, que é cuidar de números e de indicadores. Então, essa competência, normalmente, ela não está internalizada. E não tem nada de errado com isso. Aí, nós levamos essa competência de cuidar desse outro lado da área financeira. Então, e aí, quando a gente saía, essa competência se perdia. A gente sempre teve e continua tendo o objetivo de desenvolver essa competência dentro das empresas, né? Porque a gente tem uma paranoia até hoje de não fazer com que os negócios, os nossos clientes virem dependentes da gente. E teve mais um fator. Em Operações Curiosidade, acho até, se eu não me engano, foi Luísa que ouviu isso algumas vezes. Até se você quiser comentar, Luísa, antes de eu continuar. Eu cheguei a ouvir isso de cliente em uma determinada Operação Curiosidade, que a pessoa se sentiu abandonada. A empresária, no caso, era uma mulher, se sentiu abandonada pela Incremental quando a gente simplesmente acabou o projeto. Ela esperava que a gente tivesse uma continuidade, um complemento, uma fase 2 do trabalho, enfim. E aí foi que isso nos despertou para uma mudança estratégica no nosso trabalho, na nossa atuação. Que aí veio, né, Renato, o que a gente hoje chama de cultura de resultados. E aí a gente passou a não só mais a entregar projetos de gestão de resultado, como a gente passou a entregar processos de cultura de resultados. Processos em que lida com as ferramentas, a gente continua lidando com as ferramentas, a gente continua lá tendo que trabalhar os dados, os processos numéricos. Renata até pode falar um pouco mais disso daqui a pouco. A gente continua desenvolvendo os indicadores, a gente continua transferindo esse know-how para os líderes empresários, às vezes até colaboradores olharem números e entenderem o que aquilo quer dizer, como é que eles podem lidar, fazer com que aquilo se transforme numa ferramenta de gestão e ajude a melhorar os resultados, mas a gente passou a incorporar o que a gente chama de cultura de resultados, né? Que é não mais só um projeto, mas sim um processo em que ele vai tendo começo, meio e fim, depois ele tem outro começo, meio e fim, e é uma espiral crescente de evolução, de gestão, de consciência e de que o resultado começa a impregnar, né? Fui até pesquisar um pouquinho o que é uma cultura. A cultura é aquilo que está dentro, que a gente não... esses dias eu ouvi uma frase interessante: cultura é igual ao vento. Você não vê, mas você sente.
Legal. Né? Então, é uma coisa assim... O que é uma cultura de resultado? É um vento de resultado. Você sente que o resultado está presente, que o resultado é necessário, e as pessoas entendem os motivos, né? Quando você entra numa empresa com uma determinada cultura, tem algumas muito evidentes por aí, você sente aquilo que está lá. E, às vezes... Por que pessoas ficam, pessoas não ficam em algumas empresas, em alguns negócios? Porque ou se encaixam muito ou não se encaixam nada. Né? Quantas e quantas pessoas... A gente vê isso até em clientes nossos, né? Pessoas que às vezes têm oportunidade de ter melhores remunerações fora daquele lugar e ficam porque aquela cultura tem a ver com eles. Foi nesse momento, né? Voltando à sua pergunta, foi nesse momento que a gente começa a migrar. Primeiro, pelo fator de que a gente quer que o que a gente leva fique perene. Segundo, por uma questão de que a gente tinha também uma questão estratégica. E terceiro, né? Estava até esquecendo, por uma súplica dos nossos clientes. Sim. Eu lembro até de um cliente que falou, pô, mas vocês vão embora agora? Não. Não, mas a gente já acabou, não, mas não quero que vocês vão embora, quero que vocês continuem aqui assim com a gente. O que aconteceu, né? Sim. Que foi que começou. Que hoje a gente tem clientes de 10, 12 anos, Hoje né? temos clientes Tá de com a 10 gente anos. já. O mais antigo, acho que tem 10 para 11 De já, anos. que está com a gente nessa espiral aí de evolução que o Marcelo está explicando para a gente. Fizeram um resgate, né? Eram ferramentas, depois de ferramenta migrou para gestão, depois de gestão migrou para cultura de resultados. Depois a gente, ou em paralelo, a gente trouxe a questão da humanização. E foi num trabalho muito eu participava lá de um grupo, participo de um grupo de empresários e acabei participando de um processo em que a gente teve um trabalho de buscar muito, de um trabalho de autoconhecimento, de buscar muito para dentro, assim, a nossa relação com os negócios, a nossa relação com o trabalho, que eu fui perceber que a minha história, principalmente essa história do meu pai, que é muito marcante, por isso que eu comento várias vezes, né? A trajetória, o que aconteceu, o jeito que foi, para mim foi muito marcante e às vezes essas coisas estão escondidas e a gente acaba encontrando e que veio essa coisa do peraí, a gente precisa, a gente pode mexer com isso, né? E aí você vai tomando contatos, né, com pessoas, o ter, comprar, dinheiro, o ter acima do ser, as pessoas se suicidando por causa de dinheiro e assim por diante. Então, aí veio o humanizar. Até lembro, né? Foi numa conversa que a gente estava tendo, né? Que a gente, se comparando ao Réptil, né? O lado Réptil, né? Que surgiu, né? Que os números nas empresas levam as pessoas para esse lado Réptil, né? De atacar na primeira crise, cortar, tirar. E a gente leva esse outro lado, que vamos olhar o que tem, o que ele está mostrando, o que tem de coisas boas para a gente já estar aproveitando, o que ele está mostrando para a gente aproveitar e não se defender, mas a gente procurar algo, né? Foi uma conversa dessa que surgiu até o humanizar e veio até de acho que também foi um feedback de cliente, né? Que a gente conseguia deixar, acho que as reuniões mais humanas, né? A hora que você olhar para os números. Foi exatamente isso. Eu me lembro de uma reunião de resultados onde uma cliente nossa, inclusive cliente atual, falou que a gente conseguia dar uma visão humana dos números. E aí que caiu essa ficha para a gente, dessa nossa evolução da gestão, da ferramenta só, do projeto de começar e acabar e a gente ir embora, para essa coisa mais perene da cultura de resultados, da humanização dos números. Bom, Marcelo, então agora nós falamos da cultura, dessa questão mais filosófica, mas, na real, assim, como que nós ajudamos os clientes mesmo, efetivamente? A gente contribui com eles a melhorar resultado, cultura, como que é isso na prática? O nosso foco, né,
é ajudar os negócios a aumentar lucro e caixa. Esse é o nosso objetivo. O nosso propósito é humanizar os números, mas tem que ter número. E quando a gente fala de número, nós estamos querendo dizer lucro e caixa. Lógico que a gente usa a palavra número para generalizar, e aí nesse bolo a gente inclui indicador, dinheiro, caixa, lucro. Dinheiro e caixa, na verdade, acabam sendo sinônimos. Então, para a gente poder ajudar as empresas a melhorar lucro e caixa, sem sermos especialistas em algum tipo de negócio, a gente atende padaria, a gente atende clínica médica, a gente, me ajuda aí, para não esquecer de ninguém, despachante aduaneiro... varejo... Escritório de advocacia. Escritório de advocacia, despachante aduaneiro, falou, já, verdade. Que eu já falei, empresa de embalagem, de sacola... Loja de cama, mesa e banho. A loja lojas, de cama, né? cama, mesa e banho... enfim, então a gente não é um especialista em algum tipo de negócio. A gente entende de negócios como um todo. Então, a gente ajuda... Resultado é uma consequência do que é feito. Não tem alternativa. Costumo brincar muito que não adianta eu ficar bravo com a balança. A balança é só uma consequência das minhas ações, comer, beber, fazer atividade física ou não. Só que antes de agir, a gente decide, a gente toma decisões. E a decisão, ela é fruto do que a gente conhece. E como é que a gente pode conhecer mais sobre os negócios, principalmente sobre o que faz resultado numa empresa? Através de indicadores, através dos números. E a Incremental, então, ela proporciona esse painel, esse conjunto de indicadores para as empresas. Só que para ter esses indicadores, a gente precisa ter um conjunto de dados que precisam estar bem organizados, bem registrados. Aí acho que é uma parte que você até pode falar melhor que eu, Renato, que é por onde o trabalho começa. O objetivo é lá na tomada de decisão, na melhorar a capacidade de decisão dos negócios para melhorar lucro e caixa. Mas a gente começa... organizando as informações, né? Que muitas empresas elas não têm isso, registra uma coisa ali, outra aqui, ou muitas não registram. Então, a gente começa antes vendo como estão esses registros. Se não tem, a gente implanta ferramentas, que aí vem a parte de implantar ferramentas que a gente falou que a gente começou fazendo isso, que elas precisam, né, para chegar na informação mesmo. Então, a gente cria alguns processos financeiros e que, às vezes, esses processos vão até além do financeiro, né? Eles acabam abrangendo mais setores, mais partes da empresa para que chegue a informação mais coerente, mais assertiva. Então, em cima disso, a gente cria uma disciplina, né? Igual o Marcelo brinca, a gente brinca na empresa, né? Conciliação bancária é como tá para a gente escovar o dente, né? Se a gente não faz todo dia, tem problema. Vai dar problema uma hora, vai dar problema. Então, a gente começa organizando os controles financeiros, controles gerenciais, para, sim, a gente começa primeiro com as informações gerenciais, né? Com os números econômicos e financeiros. Acho que é onde parte tudo isso, que aí vem da equipe para chegar na reunião de resultado, que é onde começa tudo. Primeiro a gente começa com reuniões de resultado, para depois dessa primeira, segunda reunião, para ver como que vai isso para a equipe, para começar a parte de cultura realmente de resultado, né? Quais indicadores vão para a equipe, quais ficam só na parte de gestão mesmo. Acho que é por aí, né, que vai, ajudando eles. O nosso trabalho começa... fazendo uma auditoria no sistema. Tem muita empresa que tem alguns controles ainda em planilha de Excel. Onde
todos os números, tudo que eu costumo dizer assim, voltando um pouquinho, eu costumo dizer que tudo que a gente faz numa empresa, uma hora vai virar um número. Vai virar um faturamento, vai virar um contas a receber, vai virar um contas a pagar, vai virar um estoque, um pagamento, um recebimento, enfim. Tudo uma hora vira um número. Aonde esses números estão registrados e como eles estão registrados. E no mundo dos negócios, no mundo financeiro dos negócios, a dinâmica você registra e você baixa. Né? Para ficar mais claro aqui, um contas a receber, por exemplo. Você faz um faturamento, então você registra o faturamento, esse faturamento gera um boleto ou um compromisso para o cliente pagar a empresa, e a hora que o cliente paga, você baixa. Todo esse processo, ele pode estar sendo bem ou mal registrado. Ele pode estar sendo bem cuidado, não significa que ele não está sendo bem cuidado. Às vezes também pode não estar sendo bem cuidado. O nosso olhar, mas o nosso olhar é muito ele é voltado ao como ele está sendo registrado. Porque o nosso foco é ter dados confiáveis e ter dados que possam gerar aqueles indicadores que fazem sentido e são necessários para aquela empresa, que é uma parte importante do nosso trabalho. Vou fazer um parênteses aqui, eu já volto num complemento só para resumir o que o Renato trouxe. Eu costumo dizer assim, o número não tem sentimento, mas ele leva a sentimento. Apesar de números, os conceitos, né? A gente até prega que as empresas não precisam ter 1 milhão de números, não dá para ter um só, mas não precisa ter 1 milhão. A gente até denomina que a gente apelida, né, esse conjunto de indicadores de os números fundamentais, que são 7 indicadores. O que eu quero dizer? A gente chama uma espécie de alfaiate dos números. Por quê? O alfaiate ele não cria o tecido. Ele pega o tecido e adapta conforme o corpo da pessoa e conforme a necessidade da pessoa. Um vestido de festa é uma coisa, um vestido para trabalhar é outra, um vestido de casamento é diferente de um vestido de uma festa de 15 anos, né? Dando alguns exemplos aqui. E por mais que lucro é faturamento menos gastos, pode ser que tenha um empresário que quer ver isso de cima para baixo, outro que quer ver de baixo para cima. Por quê? Porque tem um outro lado que é o que nos importa. Como é que vai ficar mais fácil para essa pessoa interpretar e o que é que ela precisa ver. Para dar um exemplo aqui, para não deixar isso muito no ar. Margem de contribuição. Margem de contribuição tem empresa que precisa ver por cliente. Me ajuda aí, Renata, para não esquecer. Por produto, por segmento, por unidade de negócio, e várias formas. Assim, por representante, por médico, por advogado, e assim, por projeto. Então, às vezes, empresa do mesmo negócio, do mesmo segmento, mesmo tipo de negócio, às vezes é importante a margem para um e não é importante para o outro. Ou para aquelas pessoas ali não fazem sentido. Então, todo o trabalho de processo, de cuidar dos dados, tem essa finalidade. Né? E uma finalidade de ter informações confiáveis. De 10 empresas que a gente chega, quantas está tudo redondo? Nenhuma. Embora falam que tem tudo. Por isso que precisam da gente, né? Da consultoria incremental. E quantas a conciliação bate zerada? Nenhuma. E não estou falando conciliação bancária. Conciliação de contas a receber, conciliação de contas a pagar, conciliação de estoques. Quantas na primeiro momento está zerado? Nenhuma. Não tem. E qual a consequência quando as diferenças estão muito altas? O resultado não fica, o número não fica confiável, né? Você não tem as informações confiáveis.
E você pode tomar uma decisão errada por não ter uma informação confiável. Isso é grave, nós já né, presenciamos antes da gente chegar que estava acontecendo. Isso é muito sério, porque Muito você sério. tomar... Para todo mundo entender, é o médico tomar uma decisão olhando o exame com o resultado errado. Né? Ele dá um diagnóstico para você tomar um remédio, se de repente você é alérgico, você, né? Vai ter um problema mais grave ou até, quem sabe, crônico. Sim. Por causa disso. Então, o trabalho começa aí, mas uma coisa importante, no primeiro mês de trabalho, a gente faz questão, uma vez nós fomos desafiados, você lembra disso, Renata? Vamos falar aí, só para ver se eu lembro. A gente foi desafiado, não, vocês não vão conseguir fazer a reunião de resultado no primeiro mês. Falei pro Renato, falou, não, nós vamos, nem que a gente... Vira e noite caçando os números. O que vai aprimorando na questão do informação? A qualidade, né, Renato? A qualidade e a forma de ver, né? Porque aí você vai conhecendo mais os gestores, a forma que eles querem olhar, aí você vai melhorando os indicadores e vai melhorando a qualidade consequentemente. O feedback. Porque o trabalho começa normalmente a gente recomendando os indicadores que a gente entende. E aí isso vai... com o tempo vai virando um ciclo virtuoso. Eles vão entendendo mais indicadores, eles vão dizendo, às vezes, a gente vai captando, né? Por isso que esse indicador vai ajudar mais e isso vai virando uma evolução. Então, né, esse é o trabalho. O trabalho começa por aí. Primeiro mês concluído, primeiro mês que a gente está lá, a gente já avalia. Então, nós estamos aqui, sei lá, isso aqui está sendo gravado no mês de maio. Todo o trabalho que se a gente estiver começando o trabalho no mês de maio, lá em junho, normalmente a gente já vai avaliar. Aliás, vai acontecer, né? Vai acontecer agora. Nós estamos trabalhando em abril, vamos avaliar agora o mês de abril, agora em maio. Não, e vai acontecer um agora também, que a gente fechou um trabalho nesse dia. Vai analisar em junho. E, como o Renato disse, um dos pontos altos é esse momento de olhar os indicadores, que é a reunião de resultados, em que a gente participa da reunião de resultados com dois objetivos. O objetivo de transferir esse conhecimento para as pessoas, olhar, né, para que eles saber o que aquilo quer dizer, e a gente vira um conselheiro, a gente dá as nossas opiniões e o que aquele número está querendo dizer. E, como o Renato disse, reforçando aqui o que ele já disse, essas reuniões, enquanto a gente está junto, a gente vai aprimorando o indicador e conduzindo, mais do que participando, conduzindo e participando das reuniões de resultados. Em algumas empresas, a gente cria mais de uma reunião de resultados, porque, às vezes, empresas, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura da empresa, então você tem uma gestão mais estratégica, você tem uma gestão mais tática, uma gestão mais operacional. Então, a gente adapta ou cria ou desenvolve indicadores para cada momento, para cada grupo de líderes de gestão. E em alguns negócios, a gente ajuda a criar e analisar indicadores, dependendo do tamanho, né, Renato? Indicadores para os colaboradores. Sim. Amanhã você está numa reunião para analisar indicadores dos colaboradores, que ajudou a criar e ajuda a analisar. Isso que até complementar, né? Que você falou, né? Que resultado é fruto de ações, né? E às vezes a gente também vai entrar nos indicadores das ações para medir aquele que vai refletir, que a gente acompanha também esses indicadores das ações que estão sendo realizadas. Bem lembrado. Que a gente tem um cliente que a gente está nesse nível, né? Desses indicadores mais operacionais do que estratégicos, né? Bem lembrado. E em alguns casos, né, a gente também acaba ajudando o cliente a cuidar do seu colaborador do ponto de vista financeiro. Em alguns casos, não é a nossa especialidade, nós não somos, tem gente especializado nisso, nós não somos especializados em educação financeira pessoal, mas a gente acaba contribuindo quando um cliente nosso
sente que ele tem uma equipe que pode estar desconcentrada porque não está sabendo cuidar direito, e aí a gente também contribui. Né? Eu costumo dizer, quando a gente começa um trabalho, que a partir daquele momento, a gente é um fornecedor de conhecimento e de tudo que tiver ligado, conhecimento e ferramenta de tudo que tiver ligado a resultado, indicadores e finanças. Eu acho que uma coisa também primordial do nosso trabalho é a batida de tambor com a disciplina de acontecer reuniões, de parar para se olhar o resultado da empresa. Acho que isso é primordial, porque a gente apresentou, né, clientes que já foram nossos, que pararam, depois, na hora que acabou o nosso trabalho, se acabou essa cultura, né? Então, por isso a gente fala, desenvolver a cultura de resultado, de todo mês parar para olhar para a empresa, né? Que é preciso, é necessário isso. A saúde financeira é importantíssimo. E além disso, né, Renato e Luísa, a gente não adianta olhar, não dá para dirigir só olhando no retrovisor. Né? Então, uma coisa que é importante e que a gente também desenvolve nas empresas é o planejamento financeiro. Eu até gosto de chamar ele de preparamento, porque para nós a gente entende que o melhor ganho de um planejamento é se preparar para o futuro, né? Porque a gente não tem certeza do que vai acontecer, mas a gente pode estabelecer cenários, né? Vamos pegar numa área que a gente conhece. Tem um cenário de um PIB X, de um PIB de 1, alguma coisa, que é o do Brasil. Aí agora tivemos aí, infelizmente, essa tragédia do Rio Grande do Sul que afeta um pouco esse PIB. Vai lá e ajusta o cenário. Mas, enfim, o cenário que nos permite identificar o que a empresa vai ter de obstáculo e o que aquilo ali vai gerar de oportunidades. E é escolher esses obstáculos que nós vamos encarar naquele período e os obstáculos que a empresa e os desafios e as oportunidades que a empresa vai abraçar no período. E normalmente estamos falando de períodos anuais aqui. E também o que vai ser feito? Tanto para encarar aquele obstáculo como abraçar aquela oportunidade. Aí sim, quais os números? O que aquilo vai impactar no faturamento? O que aquilo vai impactar nas despesas? O que aquilo vai impactar no lucro? O que aquilo vai impactar nos prazos dos clientes, dos estoques dos fornecedores? Ou seja, necessidade de capital de giro. E o que aquilo vai impactar finalmente no caixa. E também o que também faz parte do nosso trabalho é cuidar, aprimorar, aperfeiçoar o processo de formação de preços. Se a gente parar para fazer uma reflexão, qual é a única fonte natural de entrada de dinheiro numa empresa? Faturamento. Faturamento é P vezes Q. Preço versus quantidade. Errou no preço, ou você não vai vender ou não vai pagar as contas. E lembrando, né? E tem alguns clientes, dos nossos clientes, que o preço é 1 ano. Você faz um preço que você vai ficar 1 ano para aquele preço, não pode mexer no preço. É verdade. É verdade. E aí, pior ainda. Faz contratos, né? É contrato, é feito por contrato, né? É verdade, é verdade. Isso é mais... E normalmente, tem uma coisa que a gente discute bastante nos clientes, tem que levar o lado técnico, sim, que é algo que a gente tem competência para desenvolver, que é mais conhecido como custo, mas tem um lado que é o lado do mercadológico. Então, o preço é um equilíbrio das duas coisas. E aí é onde entra o nosso olhar diferente para preço. Equilibrar tanto o lado técnico da coisa, ir lá levantar, quando você, principalmente em indústria e varejo, isso costuma ser mais complexo. Serviço tem um outro tipo de complexidade. O limite superior não é técnico. Né? O limite superior está muito ligado a quanto o cliente
percebe de valor. E aí, a hora que você bota numa mesa o lado técnico e esse lado de perceber, de conhecer mercado, né? Então, a formação de preço, normalmente a gente busca equilibrar área comercial e área financeira, que dá um bom caldo, né? Dá conversa, dá Bastante. conversa. Bacana, muito legal essa... Acho que uma coisa importante é, né, como a gente contribui com as empresas, acho que de uma forma que já veio o feedback, a gente também passa uma tranquilidade do lado financeiro, né? Principalmente dos empresários, né? Que tem alguém cuidando daquilo quando nós estamos lá dentro do negócio dele, né? Que sabe que ficou mais tranquilo com a gente lá, cuidando da parte financeira, da parte de resultado, de números, de custo dele. E o empresário, ele fica cuidando do negócio, do que ele gosta de fato, né? E a gente fica... Muitas vezes já ouvimos isso também. O empresário, ele quer cuidar do negócio dele, do negócio principal dele. Ele não quer ter a preocupação com o financeiro. Aí, contratando a Incremental, já ouvimos isso também, mais de uma vez, várias vezes, que eles passam a ter uma tranquilidade financeira com a nossa presença lá dentro da empresa. Um grande amigo que é uma sumidade como consultor, um dos primeiros do Brasil, Rodolfo Rocha, me dizia o seguinte: quem sabe administrar normalmente não começa negócio. Ou vira consultor é contratado depois. Quem começa negócio é porque sabe fazer, sabe vender. E em geral, ele gosta muito mais do negócio em si do que do financeiro, né? Das finanças. E esse negócio da tranquilidade, né? Coincidentemente, eu estava vindo para cá, um cliente amigo, parceiro, me ligou. Falou, cara, tem alguma coisa errada aqui. Meu financeiro me liga e falou, eu estou fechando um monte de contrato aqui e me liga me dizendo que não vai conseguir pagar o salário. Cara, tem alguma coisa errada. Não é possível, né? E a gente... Você precisa vir aqui, Marcelinho, para me dar uma ajuda. Ou seja... Foi mesmo agora? Vindo para cá. Vindo para cá. Nessa coisa da tranquilidade, né? Não significa que a gente vai fazer milagre. Significa que a gente consegue mostrar o que está acontecendo de fato e o que está por vir a acontecer também. Né? Que é importante. Então, assim, o Renato trouxe de tranquilidade estou tranquilo que o número que eu estou vendo, eu posso confiar nele e tem alguém cuidando e vai me alertar se a coisa estiver indo para um lado ou para o outro. Vai me direcionar para onde eu tenho que olhar. Onde eu tenho que colocar energia e atenção. Acho que é isso, que é a tranquilidade que tem, né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Acho que o mais importante também é a batida de tambor que nós já falamos, né? Tá lá, forçando, dando junto, disciplina, né? Que é importante. Eu não vou deixar de contar essa história aqui. Vocês já ouviram 1 milhão de vezes. Uma vez eu perguntei para um padre que... Eu falei, por que vou na missa lá, tem todo aquele ritual, tudo igual, todo domingo eu vou na missa. Então, fui perguntar para ele por causa disso. Aí ele disse para mim, é para ver se você aprende alguma coisa, por isso que a gente repete. Então, batida de tambor tem um pouco disso também. Cultura tem a ver com isso, né? De manter aquele ritmo lá. Porque que muita gente... Converso com muita gente, você vai ficando mais velho. Por que você tem um personal? Porque o cara me tira da cama. Se você não tiver o personal, eu não vou fazer atividade física. O cara me tira da cama, não deixa eu ir para a cama. Quem gosta de fazer à noite, né? Então, acho que a gente falou bastante sobre nossos produtos, nossos diferenciais. E acho legal que as pessoas podem consultar o nosso novo site, que acabou de sair, está super fresquinho, está super atualizado, onde lá vai encontrar produtos, serviços, todos os nossos contatos. O site é o www.incrementalconsultoria.com.br. E também o livro, Incrementando, ele pode ser adquirido pelo site da Amazon. Ou mesmo pedindo lá pelo nosso site, a gente manda pessoalmente, eu ou a nossa equipe, Denise, nossa equipe de apoio,
encaminha para quem estiver interessado. Marcelo, você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma palavra final para a nossa audiência, pensando no daqui para frente da Incremental? Sim, como o Renato já disse aqui hoje, né, 20 anos, pelo menos no Brasil, não é uma conquista fácil, né? Então, estamos nós três aqui. Denise, vocês não estão vendo, mas está aqui nos bastidores com a gente. Bruno está lá na operação. Bruno está lá na operação, provavelmente ajustando ou incrementando algum Power BI para a gente apresentar. E que eu tenho reunião amanhã, então espero que ele esteja mexendo nisso nesse momento. Agradecer duas pessoas importantíssimas nessa minha trajetória. Roberto e Silvio, Roberto Tranjan, autor aí de já perdi as contas, eu sabia, uns 10 ou mais livros, né? Metanoia é o mais conhecido. Agradecer ao Silvio Bugelli também, que foram meus dois ex-sócios que me ajudaram muito. Só para deixar como final. Número e dinheiro são dois elementos fundamentais nos negócios. São importantes, são relevantes, a gente não prospera sem isso. Porém, para a gente conseguir conviver com eles de uma maneira mais tranquila, a gente precisa entendê-los, precisa conhecê-los, precisa dominá-los, não deixar que eles nos dominem, e a gente precisa entender que eles são meios, eles são ferramentas. Vou repetir, a gente precisa compreendê-los, a gente precisa ter domínio deles. Por isso que a gente existe, né? Por isso que a Incremental tem esse propósito, tem o números no propósito, o nosso propósito tem a palavra números. E eu acho que a gente pode até mudar o propósito, ajustar a frase, mas alguma coisa relacionada a isso vai ter, porque a gente está lá para cuidar dos números, para ajudar os empresários ajudar você, empresário, a ter esse domínio, não deixar que o número te domine. Tem humanizar, porque o número ele é meio, ele é ferramenta, ele é caminho, ele é para ajudar. E, além disso, para viver uma nova economia, também está no nosso propósito. O que é uma nova economia? Tem muito a ver com o que eu já disse em algum momento, que está muito ligado aí a essa relação que eu tenho aí com os meus sócios e com a Metanoia, que é criar uma economia que possa ser próspera. Vou dizer de novo, próspera significa ganhando dinheiro no popular, ética e humana. Próspera, ética e humana. É isso. Obrigada, Marcelo. Renato. Obrigado. Obrigado, Denise, que não está aqui, que não está no visual, mas está aqui. E Bruno, que está lá segurando a onda nesse momento, enquanto nós estamos aqui. E para você que nos acompanhou até agora, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Incremental Consultoria, acompanhar nossas redes sociais, também Incremental Consultoria, e visitar nosso site www.incrementalconsultoria.com.br. E até o próximo podcast.